Fala monstro, fala monstra! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Monster Hack, aqui no canal mais monstruoso do universo, o canal do Monstrão Criativo. Se você ainda não é inscrito, você já sabe o que você tem que fazer, já metralha aquele like, já faz tudo que você tem que fazer, né? Você sabe que o YouTube pede pra você dar aquela compartilhada, eu também peço, né? Aquele negócio que é clichê, ativar as notificações, compartilhar com um amigo que quer ser monstro do design também, para o YouTube entender que esse canal realmente é monstruoso e faz com que as pessoas se tornem, né, cada vez mais monstruosos e monstruosas. Demorou? Então, sem enrolação, bora pra cima. Nesse Monster Hack, ele tá lotado de truques, de coisas tops, coisas monstruosas para você entender mais sobre o Photoshop aí, sobre o design. E, como eu sempre digo, são coisas que você pode aplicar em diversos projetos. Esse aqui vai ser, eu vou recriar, né, uma arte, um anúncio de um curso, né, fitness, de um portfólio meu, né? Eu vou recriar um anúncio de um portfólio meu que eu reproduzi recentemente. E é muito interessante porque tem várias técnicas envolvidas. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar o nosso background, né? E para isso eu vou abrir aqui a nossa primeira imagem. A nossa primeira imagem é essa textura aqui, que é uma textura de concreto, alguma coisa assim, grunge. Eu peguei de um banco de imagens que eu assino. Eu vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V nesse meu arquivo aqui, certo? E agora eu dou um Ctrl T para dimensionar e vou ajustando aqui conforme eu vou criando meu background. Então tá, esqueci de falar para você, mas eu já deixei aqui no jeito, né, a cor, o amarelo, né, para agilizar o nosso Monster Hack, o nosso tutorial monstro aqui. E deixei a copy também, né, não dá para ver que ela tá preta, deixa eu colocar ela branca aqui, ó, só para você visualizar, que é o texto que a gente vai usar nesse anúncio, né? Então beleza, já deixei aqui porque daqui a pouco a gente já vai usar isso aqui. E agora eu vou ativar a visualização da nossa layer, da nossa textura novamente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a opacidade dela, para que ela fique mais ou menos assim, bem escuro mesmo, né? Que dê para ver quase nada, né? Só para a pessoa perceber que é um fundo preto, mas tem uma textura. Eu vou pegar essas duas layers aqui e vou clicar com o botão direito, Convert Smart Object. E é o seguinte, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, botão direito. Na verdade eu já fiz isso, né? Tô brisando aqui. Vou vir em Filter, Camera Raw Filter, depois que eu transformo em Smart Object. Eu vou em Basic e vou aumentar um pouco o contraste. Você viu que ele deu uma escurecida, então com isso tem que aumentar um pouquinho a exposição aqui. Vou aumentar a textura e a claridade, para dar uma aumentada nessa textura no geral, né? Show de bola. Agora, por enquanto eu vou deixar assim. Acho que a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou fazer um outro efeito de Camera Raw Filter. Vem aqui em Filter, Camera Raw Filter. E vou colocar só uma vinheta básica nela. Um efeito escurecer as bordas da textura. Vou vir aqui em Effects e aumentar aqui a vinheta lá no fundo. Ó. Já fica mais interessante. Feito isso, agora eu vou abrir o nosso vetor de brush, que vai ser usado também nesse background. Brush aqui, que na verdade é um vetor. Se você clicar duas vezes aqui nesse ícone aqui, ó, do Vector Smart Object, vai abrir no Illustrator. Então com isso, eu tenho ele customizado, né, que eu posso abrir no Illustrator e ainda editar ele lá. Não vou precisar fazer agora, mas só para você ter isso em mente. E como ele está em vetor, ele não perde qualidade. Então eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele mais ou menos nessa posição mesmo. Só que daí eu vou colocar um Color Overlay nele, né? Eu vou apertar I aqui para selecionar a nossa cor, o amarelão. Vou vir aqui no Brush, vou vir em Color Overlay e pintar. E agora eu vou colocar essa mesma textura
no nosso amarelão aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dar 2 cliques nessa nossa layer aqui, que eu transformei em Smart Object, e vou pegar a textura, simplesmente Ctrl C, jogar aqui Ctrl V em cima do amarelo, e só que nesse caso eu vou apertar Alt e ativar o Clip Mask, para ele pegar só. Aliás, eu não consigo fazer isso. Nesse caso aqui, eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia pegar aqui, transformar em Smart Object, porque daí ele habilita para mim usar o Clip Mask, certo? E aí ele fica a textura aqui. Só que se eu não deixar em Smart Object do jeito que estava, como ele está com um efeito aqui, com Blend Options, ele não deixa. Nesse caso aqui, eu poderia fazer dessa forma, só que eu vou escolher fazer de outra forma. Eu vou apertar Ctrl, clicar em cima da nossa layer e criar uma máscara em cima da textura. Só que aí, nessa textura, eu vou aumentar um pouco a opacidade e vou ver o Blend Mode que eu vou usar aqui, ó. Provavelmente vai ser esse aqui, ó, Vivid Light. Só que daí, na verdade, eu vou tirar um pouco a opacidade mesmo, né? Ele puxa um pouquinho pro laranja e fica interessante esse efeito. Show de bola? Agora, nosso background ele está basicamente pronto. Agora a gente consegue ir para a próxima etapa do nosso anúncio aqui, que vai ser abrir a imagem do nosso modelo, do nosso monstrão, né? Monstro Fitness. Então eu abri a imagem do nosso modelo aqui, né? Eu vou clicar no cadeadinho para ativar a layer, vou transformar em Smart Object e vou vir aqui em Select e vou vir em Subject, que aí ele vai fazer uma seleção automática para mim. Como nessa imagem tem um contraste muito bom com o fundo e fica evidente pro Photoshop o que ele tem que cortar, funciona muito bem. Então ele dá um recorte perfeito, que você demoraria aí muito mais fazer com a Pen Tool. Né? Nesse caso funciona, aí você tem que analisar, testar. Se não der certo, você vai ter que usar a Pen Tool mesmo ou fazer outros recortes, né? Mas nesse caso aqui, para mim funcionou total. Eu vou aumentar um pouco o feather aqui, para dar uma suavizada. Vou dar um Ctrl C, fechar essas layers aqui que eu não vou mais usar. Vou voltar aqui na nossa arte e vou simplesmente jogar o nosso modelo para cá, né? Dar um Ctrl T, que ele tá gigante aqui, né? E vou diminuir o tamanho dele. E vou deixar ele mais ou menos aqui. Primeiro ajuste que eu vou fazer nele vai ser, eu vou vir aqui em Filter, em Camera Raw Filter também, para aumentar, para dar uma contrastada nele. Vem aqui, aumenta o contraste, como sempre, aumenta a textura e a claridade. Vou aumentar um pouquinho de exposição só porque ele deu uma escurecida e dá um OK. Dá uma diferença total aqui, né? Então agora eu vou vir aqui em Image Adjustments e colocar um Black White nele também, que fica bem interessante com a minha paleta de cor, né? Então fica amarelo, preto e branco, né? Com esses tons de cinza também, né? Eu particularmente gosto bastante. E aí, qual que é o segredo agora? Eu poderia fazer isso depois, mas eu já vou fazer, só para agilizar já o processo, né? O que eu vou fazer? Vou colocar um efeito de luz nesse nosso modelo. E para fazer esse efeito de luz, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar a camada, vou tirar o fio e vou vir aqui em Inner Glow. E você percebe que ele já está com amarelo, né? Eu já tinha colocado, mas se não tiver, eu simplesmente copio, né? Ctrl V. Ou com conta-gotas mesmo, coloco aqui, ó. E já coloco na cor certa. Show de bola? Eu vou tirar um pouquinho a opacidade disso aqui. O tamanho, acho que mais ou menos assim, ó. Só que ele não vai ficar assim, lógico, né? Vou dar um OK. Vou vir aqui em Rasterize Layer Style. E aí você percebe que ele tirou o efeito do Blend Mode, né? Tem que vir aqui de novo e colocar em Edge. Só que aí eu vou criar uma máscara, vou apertar Ctrl I e vou colocar essa luz somente no lugar onde eu quero. Vou pintando assim, tranquilinho.
E por enquanto tá legal, né? Tá meio estranho porque ainda a gente não ativou uma luz que eu vou colocar ainda na arte, né? Vou até tirar um pouco a opacidade, só para não ficar tão forte. Acho que assim já fica melhor. Show de bola. Vou agrupar a luz e o modelo junto. Vou chamar aqui de modelo. E por hora esses são os ajustes que a gente vai fazer no nosso modelo. E agora eu vou colocar, já vou colocar aqui umas correntes que vai servir para dar um charme na nossa arte, uma profundidade também. Então, eu vou abrir minhas correntes, né? Primeira coisa que eu vou fazer então vai ser abrir minhas correntes para começar a dar um efeito de profundidade na nossa arte. Se liga. Abri aqui minha corrente, eu acredito que isso aqui seja um 3D, uma foto, algum vetor. Só sei que tá bem realista e ficou bem legal, né? Peguei do banco de imagem que eu assino. Dá um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Se eu não me engano é até um vetor, mas se você olhar, parece bem real, né? O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro posicionar ela, né? E colocar aqui, não sei se é exatamente nessa posição que eu vou deixar, mas por hora vai ser assim. Eu vou colocar um filter, blur e um motion blur nela, né? Para dar um efeito de movimento. E aí dá a impressão realmente que ela tá mais à frente ainda. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou em filter, Camera Raw Filter novamente. Aumentar o contraste, aumentar a textura e aumentar a claridade. E dar um OK aqui, ó. E vou pegar e duplicar. E vou diminuir. E vou dar uma rotacionada. Só para não ficar no mesmo ângulo, mais ou menos aqui, ó. Como é fitness, né, tem uma pegada meio agressiva, então corrente combina totalmente com isso, né? Você percebe que nesse nicho aqui de arte, eu uso umas paradas meio agressivas, né? Um fundo meio de concreto, uma textura mais agressivo, né? Que é a linha do fitness. Então, eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques no Motion Blur, só que eu tenho que clicar aqui, ó. Aliás, eu clico bem aqui mesmo, ó. Se eu clicar aqui, ele abre para mim e eu posso diminuir ou aumentar o Motion Blur. No meu caso, eu vou dar uma diminuída básica. E se eu quiser também, eu posso dar 2 cliques aqui, ó. E aqui seria para aumentar ou diminuir a opacidade e colocar um modo de mesclagem no efeito. Nesse caso, eu não vou fazer isso, eu estou mostrando só porque veio a calhar, só para você pegar esse macete também. Beleza? E aí, uma coisa que vai ficar interessante é colocar o efeito de luz, para combinar com um efeito que eu coloquei aqui no nosso modelo. Então, eu vou vir aqui, né, em cima de tudo, criar uma nova layer, né? Com o brush, eu vou vir aqui e vou colocar mais ou menos assim, ó. Aumentar um pouquinho. E vou diminuir e dar mais um clique aqui em cima, para aumentar um pouco essa luz. E vou mudar o modo de mesclagem para Add. Vou até aumentar um pouquinho essa luz, coloquei aqui nele. Aliás, aqui, né? Vou aumentar um pouquinho a opacidade dela, dessa camada. Aí já fica melhor. Show de bola. E aí, nessa mesma camada aqui da luz, eu vou dar um clique lá embaixo também, ó. Vou colocar uma luz aqui, ó. Aumentar mais um pouquinho. Acho que mais ou menos assim, ó. E agora, lá embaixo, eu coloco aqui, para ficar um pouquinho mais forte também, ó. E a ideia é começar forte e diminuindo a luz, né? Por hora, eu acho que é isso. Eu vou jogar um pouquinho para trás só. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada para eu poder controlar cada ponto de luz separado, fica melhor. Aí eu faço assim, nessa aqui. E depois, se eu quiser mover, eu posso movimentar ela também. E é isso que eu vou fazer, ó. Pegar e vou jogar um pouquinho para trás só. E acho que assim tá no esquema. Talvez colocar a corrente um pouquinho para baixo, né? E por hora acho que é isso. Vou diminuir só um pouco a opacidade dessa luz. Dessa aqui também. E agora bora para a parte do texto. E agora é só a gente diagramar, né? E colocar uns efeitos, mudar a cor, colocar na fonte certa aqui. Então, para facilitar, eu já vou ativar aqui nossa copy, né? E vou começar pelo título principal, né? Vai ser sua evolução começa agora. Vou ocultar aqui, vou criar uma nova layer e vou colocar aqui, dar um Ctrl V, né?
e vou colocar para a fonte que eu estou usando nesse projeto aqui, nesse portfólio. Que é essa Mangold aqui, Mangold. Vou vir aqui em propriedades e vou deixar em caixa alta, Ctrl T e aumento aqui. E aí eu vou dar 2 cliques, vou jogar para cá o texto, né? Só que aí eu vou colocar aqui um ponto de exclamação também, né? E aí eu vou aumentar um pouquinho essa sua evolução. Começa agora, só para ficar certinho no alinhamento, né? Mais ou menos assim. Tá legal. E aí, vendo aqui, talvez seja mais interessante eu subir um pouco o nosso modelo, né? Deixar ele mais ou menos assim, para ficar um pouco mais centralizado. E a corrente eu posso deixar também um pouco para cima, mais ou menos aqui. E agora, eu já vou colocar a textura no nosso texto. Só que primeiro, eu vou deixar o texto amarelo, né? Então, clico 2 vezes nele, clico aqui, posso clicar tanto aqui em cima ou aqui também, ó, nessa barra de propriedades, ó. E vem aqui e seleciono a cor que eu quero. Como já estava aqui, já foi com conta-gotas, né? E aí eu vou colocar a textura no texto. Para fazer isso, eu vou abrir a minha imagem aqui, ó. A textura que eu vou usar vai ser uma bem parecida com a do fundo, só que a diferença é que ela tem uns detalhes a mais, né? Então, converti para Smart Object, Ctrl C, joguei aqui em cima, Ctrl T, diminuir e vou deixar ela mais ou menos em cima. Vou deixar o modo de mesclagem, se eu não me engano, vou deixar ele em, deixa eu ver aqui, acho que em Vivid Light, só que vou deixar bem fraquinho, ó. É mais ou menos assim, ó. Se você deixar ele com a opacidade muito grande, fica zoado. Só que aí eu vou apertar Alt e vou ativar o Clipping Mask, né, nesse texto aqui. Maravilha. Aí eu vou agrupar e vou aumentar um pouquinho só. Deixar mais ou menos assim. E agora eu vou colocar outra parte do nosso texto, que é essa aqui, ó. E aí nisso eu posso deletar nossa copy já. Deleta essa layer. E aí eu posso vir aqui, criar uma caixa de texto, né? Dar um Ctrl V. E a fonte que eu vou usar desse título, essa sub-headline, esse subtítulo, né? Vai ser o RNZ. Como é? Qual que era mesmo? RNS Sans, ó. RNS Sans normal. Só que aí eu vou aumentar o tamanho, né? Vou deixar aqui em 18. Vamos ver aqui como fica. Vou clicar 2 vezes para eu conseguir diagramar nessa parte aqui. E o sem sair de casa, eu vou deixar ele em bold. Em black, na verdade, para dar um contraste aqui. E vou deixar em amarelo também. Vou pegar tudo. Aumentar. Ver se está certinho aqui, né? Vou diminuir um pouquinho só. E vou pegar uma régua aqui, ó. Se para você não tiver habilitado, você aperta Ctrl R. E vou deixar a régua mais ou menos aqui, para eu conseguir deixar certinho, né? Alinhado os textos. Show de bola de texto. É isso. Tá basicamente pronto o nosso criativo, o nosso anúncio aqui. Acho que a única coisa que eu vou fazer, talvez, vamos ver aqui, eu vou clicar no nosso modelo, eu vou habilitar um pouquinho dessa luz, só que do outro lado agora. Até tirar a opacidade do brush, vou deixar mais ou menos assim, ó. Só para dar uma ambientada melhor. E vou criar um outro ponto de luz, só que um pouquinho mais fraco, de cá para lá. Que coisa mínima mesmo, só para dar um tchan mesmo, ó. Tá vendo? Vou deixar em Add também. E como sempre aqui eu vou aumentar um pouquinho, né? Bem de leve. Que assim tá bom. Maravilha.
Agora é só a gente fazer a nossa finalização, colocar um Camera Raw Filter em tudo, colocar uns filtros, uns Color Lookup e já está pronto para colocar aquele tráfego na nossa arte e arrebentar, né? Aliás, vou fazer só uma última coisa aqui, ó. Vou vir no fundo, vou deixar um pouquinho mais escuro só. Para isso, posso fazer de várias formas. Nesse caso aqui, eu vou criar uma nova layer, pintar de preto e vou tirar um pouquinho a opacidade, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá vendo que ele reduz um pouco e fica com mais contraste. Fica mais bonito dessa forma. E com o Camera Raw Filter depois, eu vou colocar uma textura na arte inteira. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser vir aqui, ó, em Ctrl Shift Alt E. Vou transformar em Smart Object. Vou vir em Filter, Camera Raw Filter. E aumentar um pouco o contraste na nossa arte, né? Vou vir aqui em Basic. Muito contraste. Vou diminuir um pouco a espessura também. Aumentar a textura e a claridade. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui em Effects, colocar um granulado e dar um OK. Tirar um pouco a opacidade. E aí o que eu vou fazer agora? Colocar o nosso famoso Color Lookup. E o que eu vou colocar vai ser esse aqui, ó. Primeiro vai ser esse segundo. Só que eu vou tirar um pouco a opacidade dele. Vou testar esse primeiro aqui. Não, o segundo mesmo. Esse é o segundo, né? E aí eu vou criar um outro Color Lookup. Só que nem nesse caso eu vou colocar esse field aqui, ó. Deixa eu ver qual que eu posso colocar. Vou testar outro aqui para ver se fica legal. Vou colocar esse Soft Warming Look. Tirar a opacidade dele. E vou colocar um outro para finalizar aqui, ó. Só que bem de leve mesmo, só para dar aquela finalizada mesmo. Vou agrupar todos e vou tirar a opacidade de todos juntos, ó. Sem e com. É só um ajuste final mesmo, para dar aquela finalizada mesmo na arte. Show de bola! É isso. Espero que você tenha curtido nosso Monster Hack. E se você curtiu, já deixa seu like, já se inscreve, tudo aquilo que eu falei no começo, tudo aquilo que você tem direito. E eu te vejo no próximo Monster Hack.